No sábado, o Brasil comemorou os 40 anos de quando José Sarney tomou posse, ou seja, foi o início da nova república. Foi o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar. Desde então, a democracia brasileira vive seu período mais longevo, aguentando firme as recentes tentativas de ruptura. É isso que eu tinha que ler? É. Então tá ali. Cara, Esse negócio da história é uma coisa incrível, né? Como é que a gente está fazendo uma revisitação como se a nova república tivesse acabado, aquele ciclo, né? De começo em 85 foi acabado. E eu acho engraçado como o Sarney virou personagem central agora dos 40 anos, do aniversário dos 40 anos da nova república, porque a lembrança que eu tenho do Sarney quando eu tinha entre 11 e 15 anos de idade, como é que a percepção histórica muda conforme as circunstâncias do presente, né? Que era assim, que ele era um cara conservador, que ele era um sujeito que disse que a Constituição, você lembra perfeitamente, ele disse que com a Constituição de 88 o Brasil seria ingovernável. Não sei se você lembra disso. Claro que não. Ele foi o cara que comprou o 5º ano lá, o cara que não admitiu o parlamentarismo, entendeu? Era o cara que a inflação era tenebrosa. E aí a gente faz uma releitura hoje, que é como o cara que garantiu a democracia no Brasil. E todos os aspectos que eram relevantes contextualmente naquele tempo desaparecem. Eu não estou querendo meter o pau no Sarney, eu estou querendo só mostrar como é que a gente sempre lê o passado em função do presente, entendeu? É sempre uma memória seletiva, na verdade. Quando a gente vai para as fontes são uma coisa completamente diferente. A percepção que você tira. Não quer dizer que ele não tenha feito alguma coisa para a democracia, não. Não estou dizendo isso. A leitura que se faz muda muito com o tempo, entendeu? E essas fontes estão no seu novo curso, Christian? Pois é. Agora chegou a hora ali, que tá no TP também. Bom, essas coisas se falam, né? Essas coisas são faladas, porque no curso, a discussão que está é como é que aparece. Como é que você tem a construção intelectual do Estado brasileiro? Quais são os projetos de país que estão colocados lá atrás? Como é que você tem duas ideologias, que é uma conservadora e a outra liberal? Mas o que fica subentendido também é como é que essas ideologias são relidas no Brasil, quando elas atravessam o Atlântico, desse lado aqui. Mas você já começa a pensar também como é que elas sobrevivem, né? Você pode imaginar como é que elas se bifurcam, como é que você vai criando outros tipos de conservadorismo, como você vai criando outros tipos de liberalismo, mas como é que uma certa orientação geral permanece na longa duração. Isso é que é interessante. Quando você pega o Brasil, sei lá, 1860, gente, quantos habitantes tinha o Brasil? Tinha 10 milhões de habitantes. O Brasil era escravista, o Brasil era agrícola, entendeu? Era um país rural, não tinha nada a ver com o Brasil hoje. Mas a política era inteiramente elitista. Aí você começa a perceber, na verdade, que as ideologias elas se desenvolvem por ramificação e por adaptação. O eleitorado vai crescendo, o povo vai entrando em camadas, né? Mas essas ideologias vão se adaptando. Você não cria uma coisa do zero. Entendeu? Você pode dizer, vai ter socialismo depois, mas o socialismo também, de um modo geral, o socialismo, que eu chamo de cosmopolita, é uma variante é uma radicalização à esquerda do liberalismo democrático. Isso vai ter o socialismo nacionalista, que é uma versão de esquerda do conservadorismo estatista. E eu estou contando no livro exatamente como é que aparecem essas duas linhas, esses troncos principais dentro das ideologias brasileiras, né? E como é que a gente cria uma cultura política centrada. O fator principal de adaptação das ideologias europeias do Brasil é o diagnóstico do atraso que é compartilhado com todo mundo. Então, o conservadorismo não pode ser reacionário. Isso aqui é engraçado. O conservadorismo tem que ser aquela coisa meio de positivismo, modernização, desenvolvimento autoritário, tem que ser uma coisa assim, meio Estado Novo. E o liberalismo está numa sociedade escravista e ele não pode ser muito radical, ele fica andando com o freio de mão puxado, entendeu? Bom, se você se interessou pelo curso do Christian, né, faz agora a sua assinatura do Meio Premium para ter um desconto, tá? Porque são R$15 por mês, que além do acesso a todo o nosso conteúdo, também dão direito a esse desconto de 20% no curso Política Brasileira Origens. Então, QR Code aqui na tela. Agora que eu finalmente consegui fazer esses dois seguirem o roteiro do programa. Por que, Luísa? Qual o problema que você tem com caos? A diretora falou que eu estou aqui para organizar o caos, então... Porque também... quadro aqui. Pois é. Eu não sei se é... A Fernanda Loschiavo Noni faz o seguinte comentário. Foi o Christian que contou sobre a posse
do Sarney e a afronta dele ao marechal militar que tentou submetê-lo por ocasião em que ele foi passar em revista as Forças Armadas. Talvez tenha sido eu, porque tem um episódio do qual eu não esqueço, que é um episódio que mostra um sujeito que sabe usar poder, que sabe usar os signos do poder. E isso o Sarney sabia fazer muito bem, muito bem. Aquele foi um período em que a democratização já tinha acontecido, mas ainda existia uma coisa dentro das Forças Armadas de testar terreno, de pressionar. Tanto que a gente só foi ter ministro civil mandando em milico no governo Fernando Henrique, né? Só o Fernando Henrique fez isso. Então, teve um determinado momento em que os generais começaram a pressionar o Sarney, eu não lembro exatamente por que circunstância, e ia ter uma cerimônia qualquer em que o Sarney, como presidente, ia descer do avião e passar em revista as tropas. O que é uma coisa que o presidente da República faz com alguma frequência. Não faz todo dia, mas tem soldado, tem presidente da República, os soldados têm que se enfileirar para que o presidente passe em revista. É meio que... se os soldados estão lá e o presidente está lá, os soldados têm que fazer isso. E o presidente tem que passar em revista a tropa. O Lula, na posse... comandante-chefe das Forças Armadas, é isso. Né? Então, o Sarney fez uma coisa que eu nunca mais vi nenhum presidente da República fazer, que ele desceu de terno de ninho branco. O Sarney fazia disso, né? O Sarney, eu acho que o Collor também usava terno de ninho branco, eu acho que os outros presidentes não cometeram essa ousadia, porque tem coisa mais de coronel do que um terno de ninho branco. É uma coisa meio década de 30, 40. É uma coisa muito coronel nordestino, né? Livros do Jorge Amado, assim. José Sarney desce de terno de ninho branco e passa em revista as tropas com bastão de marechal na mão. Eu não reconheceria um bastão de marechal, não saberia distinguir um bastão de marechal de um bastão de general 4 estrelas, ou de um bastão de general 3 estrelas, ou de um... Mas o ponto é, os militares sabem, e não existem mais marechais na ativa. Então, ninguém pode andar com bastão de marechal na mão. Mas o presidente da República pode. Ele pode. E o Sarney mandou que arranjassem para ele um bastão de marechal, com bastão na mão, passou em revista as tropas. Que é daqueles símbolos, que é daquelas situações em que 95% das pessoas que estão vendo a cena acontecer não estão entendendo o que está acontecendo, não estão percebendo que está acontecendo alguma coisa ali. É só o presidente passando assim, tipo, não está marchando, não está nada, só está andando, tá? Porque é isso que é passar em revista as tropas, andar. Enquanto as tropas estão enfileiradas, tipo, tá uma fila e você vai andando, seguindo. E ele estava com um pauzinho na mão. E não era a varinha do Harry Potter. Nossa, o Felipe Sequeira acabou de falar isso. A varinha do Harry Potter teria o mesmo efeito. Mas não tinha Harry Potter na época, né? Mas cada soldadinho raso ali sabe que o cara está dizendo o seguinte: eu mando. Eu sou o Marechalíssimo Sarney. Eu sou o chefe de vocês todos, até do comandante. Não esqueçam disso. Então, bate continência, preste a vassalagem necessária e tudo mais. Que não é uma bobagem dominar esses ritos. E o Sarney fazia desse tipo de coisa. A gente não teve mais um presidente que fizesse esse tipo de coisa. Agora, justiça seja feita, a gente não teve mais presidentes, até o Lula agora, a gente não teve mais presidentes que tiveram esse desafio. O Lula teve. Houve uma situação ali na posse do Lula, houve uma tensão de se os generais, se o comandante do Exército vai prestar continência ao Lula ou não. E aquilo teve uma certa tensão e se não prestasse era para demissão imediata, né? Tendo recém tomado posse, aliás, o comandante do Exército não durou um mês.
Porque a coisa estava tensa e ele, justamente com o tenente-coronel Mauro Cid, que tinha ganhado uma determinada promoção, o Lula mandou desfazer, o comandante do Exército disse que não desfazia, foi demitido na hora. E Mauro Cid está agora preso. É engraçado porque a gente está falando aqui, nesse caos, que nossa audiência tenha paciência de assistir. Vamos nós para a década de 30 de novo. Não, mas é isso. A gente passou pelo Império, a gente passou pelos anos 30, a gente passou pelo PSD nos anos 50, a gente falou desse período atual. E a gente está falando o tempo todo da mesma coisa. E quem quiser entender tudo isso muito melhor, tem o curso do Christian. Tem o curso do Christian 20% de desconto para assinantes. É super importante você entender como funcionam as ideologias brasileiras, onde está a raiz delas, o que faz com que elas sejam nativas do Brasil e não porque elas são nativas do Brasil. Elas não são apenas uma coisa que a gente exportou e tropicalizou. Tem raiz aqui, tem raiz na nossa história e é uma raiz que continua havendo um desenvolvimento. Às vezes o Brasil parece caótico do ponto de vista ideológico, mas não é. Nós temos ideias a respeito do que o país são. E nós temos um conflito de 1,5 século, 2, a respeito de qual o melhor caminho para o Brasil, qual é a natureza do Brasil, qual é a raiz do Brasil. Esse debate está posto, esse debate ainda está posto. A gente só precisa de uma coisa. A gente só precisa que se permita que o debate siga sem que essa gente fique se metendo no nosso regime democrático o tempo todo. Posso fazer uma observação? Que eu percebi dando nos cursos, não nesses aqui, até posso dar de novo, mas aí precisa de mais tempo. Nos meus cursos no IESP, no mestrado e doutorado de Ciência Política, eu tive uma época que eu dei cursos assim, pensamento político do Império, pensamento político da República Velha, pensamento político de 30 a 37, 37 a 45, eu fiz só de vida da Nova República. É engraçado que eu peguei assim, um dos períodos mais fantásticos do pensamento político brasileiro é entre 30 e 37. Dos livros que foram produzidos, entendeu? Imagina, Casa Grande Senzala, Formação Econômica do Brasil, a Raiz do Brasil, né? E vários outros três ali, né? E outros que eram importantíssimos na época, até os livros do Azevedo Amaral, Oliveira Viana. É porque esses três aí foi o Antônio Cândido que disse lá na frente que eram os mais importantes. Mas isso aí é mais importante da USP. Não necessariamente era mais importante no geral. Tá? E aí o que acontece? Quando vem o Estado Novo, 37, 45, o curso vira uma porcaria, porque só tem propaganda. Todos os livros que vão saindo ali, como eles tinham que ficar presos na defesa do regime, não tem pluralismo nenhum. Para eu conseguir achar um texto liberal, eu tive que pegar o manifesto do Armando Salles Oliveira em Nova York, quando ele estava exilado. Entendeu? Então você só quer livro de doutrina ou de propaganda. É claro que, isso é interessante também, você vê que o regime não tem só uma ideologia. Ele tem pelo menos as três ali que estão concorrendo. E elas são comuns no autoritarismo, mas elas são diferentes em outros aspectos. Tipo o governo Bolsonaro. Todo governo tem várias ideologias. Né? Mas eram todas. Tudo era uma qualidade intelectual caída, porque não tinha debate. Porque não tinha contraditório, entendeu? Então a qualidade dos livros cai muito. É propaganda, é doutrina, é uma coisa meio de baixo nível, entendeu? Isso tem a ver com o que eu estava falando, porque só na democracia você consegue ter efervescência.